tenho certeza que as mulheres estão no mapa da fome, porque assim, eu vim num evento, tá? Que eu tô toda destruída agora, mas eu não tava no começo não, tá? A gente tá no mapa da fome. Homem, olha a gente. Acha que a gente vai adivinhar que eles querem alguma coisa. Eles acham que a gente vai adivinhar. Não dá pra adivinhar não, gente. Se vocês não chegarem e conversar, ó, já era. Eu sou a favor do casamento arranjado. De hoje em diante, eu sou a favor do... Se não tiver casamento arranjado, ninguém vai casar mais. Acabou? Acabou. Você tá com a sua cerveja de quantos reais? É um chopp, gente, R$16. Mas pra bebida a gente gasta. Não gasta pra salgado, gente. Que é isso? Ela nunca disse em voz alta, mas todo mundo que a conhece sabe. Existe um cansaço que não é físico. É o cansaço de esperar ser escolhida. Vamos bater uma real aqui. Muitas mulheres vêm no meu privado falando que queria ter a coragem que eu tenho de postar o que eu posto, né? Por eu ser desse jeito. Gente, eu vou bater a real pra vocês aqui. Eu sou casada, mas nem por isso eu vou me privar de fazer as coisas. Mesmo que ele goste ou ele não goste, eu vou fazer de todo jeito, porque eu sempre fui independente. Eu não dependo de nenhum homem pra viver. Não é porque ele não quer que eu faça um bronze, uma sobrancelha, uma academia, só porque ele não quer, aí eu vou deixar de fazer porque ele não quer. Não, a gente não pode, porque eles querem ver em outras, mas na gente não. Na própria mulher não, eles querem ver em outras. Por isso que eu digo, se cuidem. Tem mulher quando engravida, deixa de se cuidar, não todas, né? Porque eu não sou dessas. Tem mulheres que quando engravida deixa de se cuidar, deixa de viver por conta que o marido não quer que ela viva. Não deixa nem ela botar nenhum biquíni. Gente, por favor. Os dados não mentem. Aplicativos de namoro mostram queda real no interesse por perfis com filhos. Mas números sozinhos não explicam comportamento. Por trás de cada estatística existe uma história de medo. E é sobre esse medo que vamos falar. Só capa aqui. Meu Deus do céu. A minha amiga apresenta de um marido, a bichinha. Os homens têm chegado aqui. Meu marido foi no banheiro. Mas você é solteiro. Solteira, nem pra dançar o forró. Pra dançar o forró não tem. Mas é porque os homens, eles estão mais retraídos. E quando vê mulher bonita assim, aí fica mais ainda. Você é casada e elas são solteiras. Eu sou casada. Mas qual é o tipo do homem que pode trocar uma ideia aqui? Homem com atitude, cheiroso, né? Conversei com uma menina ali maravilhosa, linda. Ela disse, rapaz, o problema do homem é que às vezes ele não quer chegar, ele fica com medo. Às vezes, aí chega um cara que é mais feio e tem mais atitude. Verdade. E ela disse assim, ó, às vezes não é nem beleza, se ele chegar com uma conversa... Vai lá e pega. Eu gosto de feio. Então eu tenho chance. Vocês são mulheres de atitude que se vocês ficarem interessadas, vocês chegam, você não. Eu olho. Dá uma piscadinha de lado assim, né? Mas chegar lá não, isso é a atitude do homem, né? Tu dá só a dica. O cara não chegar, porque... Meninas, vou ficar de olho pra ver se vocês não fazem besteira, viu? Se fizer besteira, vai rodar. Beijo, divirtam-se. Maravilhosas. Ó pra aí. Silêncio. Esse é o som mais comum depois das 22 horas, quando a criança dorme. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Só a certeza de que amanhã será parecido com hoje. Eu também gosto muito de resenha, tipo, resenha mesmo com meus parceiros lá na quebrada. A minha quebrada é Brasilândia e Pirituba. O melhor baile de São Paulo é a Maravate, mano, de verdade. Ou Elipe. Eu gosto muito de baile. Mano, Elipe é muito zica, mas a Maravate é muito bom. Você se sente em casa, é tipo outra fita. Hoje eu vim com meus parceiros, sempre com meus parceiros. Qual foi o nome do seu namorado? Não tenho namorada, é meus parceiros mesmo. É que o eu seu gosto ex, de você coração. O meu ex! O quê? Eu quero muito namorar, mas é difícil achar alguém. Inclusive, eu sou amiga do meu ex, inclusive. Um beijo, ex. Você é muito meu parceiro. Obrigada por toda a nossa história. Obrigada por tudo que nós passou. E isso é muito legal, tá ligado? Tipo, quando você é amigo do seu ex e não tem nada contra, tipo, você vê que a pessoa foi um aprendimento pra você. Isso é muito zica. Muito obrigada. A pesquisa mais recente revelou algo que ninguém esperava. Não é falta de amor que afasta os homens, é falta de exemplo. E isso muda completamente a forma como devemos olhar para essa história. Mas também ficar com homem que não tem carro, que não tem moto é foda. Não dá pra ficar com homem que não tem moto nem carro. Eu tenho carteira de motorista, eu piloto por mim mesmo. Se eu ficar com homem que tá abaixo de mim é foda, né? Então se o cara não tem moto, não tem carro, pra você não serve.
tem que ser no mesmo nível que eu ou acima. Ah, então eles são inferiores, assim, os que não tem moto nem carro. Com certeza. O maior São João do mundo é em Campina Grande, pô! É aonde o maior São João do mundo? É lá em casa, ó. Então chama, pai, pra tocar. Não quero ir pra esse São João do mundo, não, que é muito pai. Eu não te convidei? É o pior, São João, é o pior. Ei. O que vocês estão fazendo aqui? Tá comendo? Não, a gente já comeu. Olha aqui, você já é empresária hoje em dia ou não? Não. Ó, vamos lá, por 10 mil você abriria seu negócio? Eu caí nessa piada no MTV, eu não vou cair nisso de novo. Você já namorou? Com 13 anos. Você prefere um cara, tipo assim, frouxo que termina por telefone ou um cara verdadeiro que termina na sua cara? Um cara verdadeiro que termina na minha cara. Prefere que termina na cara? Como assim? Ó, tem uma coisa a dizer, viu? Quem tiver com seu marido que segura, porque meu marido cala a boca, mídia, fica com esse macho, que a picha tá salgada, entendeu? O bagulho tá doido, filho. Quem casou, casou. Quem não casou, só lamento. Porque o bagulho tá doido. É a safra dos homens atuais. Tá uma coisa assim, entendeu? Tipo assim, lamentável. E eu não vou atrás disso não, viu? Vamos começar por um lugar pouco óbvio. Não pela mulher. Não pelo homem, mas pelo cenário em que os dois estão inseridos hoje. Porque antes de julgar qualquer comportamento, precisamos entender o terreno onde ele nasce. Nas últimas 2 décadas, o conceito de relacionamento mudou de forma mais rápida do que qualquer geração anterior conseguiu processar emocionalmente. Nossos avós casavam olhando para a estabilidade. Nossos pais casavam olhando para a compatibilidade. E a geração de hoje namora olhando para opções. Isso não é uma crítica, é uma constatação. Vivemos cercados de possibilidades infinitas, um scroll after outro, um perfil atrás do outro, e isso, sem que percebêssemos, reconfigurou a forma como avaliamos o que vale o esforço em uma relação. E é exatamente nesse cenário que a mãe solteira entra como um símbolo, não como pessoa, mas como símbolo de algo que a cultura do imediatismo aprendeu a evitar: complexidade. Ter um filho não é só uma informação a mais no perfil. Para muita gente, principalmente para homens mais jovens, virou sinônimo de história em andamento, de prioridade que já não sou eu, de responsabilidade que eu não escolhi. E aqui mora o primeiro ponto importante deste vídeo. Esse medo não nasce do nada. Ele é fabricado, alimentado e reforçado por uma cultura inteira de conteúdo. Vídeos, memes, podcasts, que transformou paternidade afetiva em ameaça e não em oportunidade. Todo homem tem aquela amiga mulher que faz a gente ter certeza que não devemos confiar em mulher nenhuma. Tô mentindo? Quanto mais o homem é bom, mais ele fica sozinho. Quanto mais caráter ele tem, mais ele é traído. O homem que é temente a Deus, que é focado, que é determinado, a maioria já foi abandonado. Quanto mais carinhoso, mais amoroso, mais romântico ele é, mais ele acaba sendo deixado de lado. Quanto mais caseiro, trabalhador, cheio de qualidades, mais ele é feito de trouxa. Por isso muitos decidiram seguir sozinhos. Focar na própria carreira, no próprio crescimento. Eles não estão mais desesperados por mulheres. Estão evoluindo sozinhos, com o próprio suor. Enquanto isso, muitas mulheres dizem que é ruim estar solteira em pleno 2026. Porque não aprenderam a valorizar um homem de verdade. Pense comigo por um instante. Imagine um homem de 29 anos, criado assistindo conteúdos que repetem todos os dias a mesma mensagem disfarçada de conselho. Cuidado com mulher com filho, você vai virar pai sem nunca ter sido escolhido como pai. Ela nunca vai te colocar em primeiro lugar. Ele nunca conheceu essa mulher específica. Nunca sentou para tomar um café com ela. Nunca viu como ela ri, como ela cuida, como ela constrói. Mas já decidiu, antes mesmo de conhecer, que não vale o risco. Isso não é maldade pessoal. É medo coletivo.
repetido tantas vezes que virou crença. E do outro lado dessa história está ela. A mulher que, sozinha ou não por escolha, está criando um filho e tentando ao mesmo tempo não desistir de ser vista como alguém que também merece ser amada, não só como mãe, mas como mulher inteira, com desejos, com sonhos, com solidão própria. E aqui está algo que quase nunca se discute. A maternidade solo não apaga a identidade da mulher. Ela continua sendo alguém que gosta de música alta no carro, que tem um humor sarcástico, que sonha em viajar, que quer ser abraçada depois de um dia difícil. Só que socialmente ela foi reduzida a uma única característica: mãe solteira. E rótulos, quando repetidos o suficiente, começam a apagar tudo o que existe ao redor deles. Agora é importante fazer uma pausa aqui e observar algo com honestidade. Não estamos dizendo que todo homem que hesita diante de uma mulher com filhos está errado, nem que toda mulher nessa posição está sendo injustiçada de forma consciente por quem a rejeita. Relacionamento é território de escolha legítima. Ninguém é obrigado a se envolver com uma estrutura familiar que não sente pronto para assumir. Isso é real, é humano e precisa ser respeitado. O que estamos questionando não é o direito de escolher, é o padrão coletivo que está fazendo cada vez mais homens escolherem o mesmo caminho, pelos mesmos motivos superficiais, sem sequer dar chance ao conhecimento real da pessoa que está do outro lado. Aí, soldado, uma hora dessa eu tô aqui, ó, dando um rolezinho de boa, aí, ó, sossegado, escutando um sonzinho, só parei o som aqui pra falar um pouquinho com vocês, aí, ó, vamos dar um rolezinho de boa, né, curtir um som. Agora, se eu quiser parar ali no barzinho, eu vou lá e paro, ninguém vai encher meu saco, ninguém vai falar nada pra mim. Na hora que eu chegar em casa, minha casa tá limpinha, cervejinha na geladeira, a casa tudo cheirosinha, tudo de boa, né? Aí eu te falo, tem muito cara que larga uma vida dessa aqui pra inventar de casar. E o principal não é que o casamento é a pior coisa que tem na vida, não. É quando o cara consegue não enxergar o que ele está vivendo, porque tem muito cara por aí que tá com essa vida aqui, tanto homem quanto mulher, uma vida de paz. Aí tá andando ali no boteco, parou no boteco, trombou, né, uma pessoa lá, ficou apaixonada. Isso aí acontece, nós bate o olho em certas pessoas, fica doido. Nossa, que linda, que maravilhosa, eu quero pra mim. Aí o cara vai lá e se relaciona, mano. Chegou dentro de casa, passou 2 meses, briga, problema, soco, tiro, porrada e bomba. E é Maria da Penha, e é dor de cabeça, e um ameaça o outro, e vira aquela briga, e nada mais dá certo, o cara já não trabalha, daqui a pouco começa a perder dinheiro, começa a passar raiva, começa a perder dinheiro, né? O homem tem que estar com a cabeça limpa para ele poder prover para uma família. Aí o cara saiu da vida de solteiro, daqui a pouco tá lá e não percebe que antes tinha uma vida de paz, tinha uma vida de liberdade, tinha uma vida da hora, top, de paz, dar um rolezinho de carro, sentar no boteco e ir fazer um churrasquinho com os amigos. O cara fala que vai fazer um churrasco com os amigos ali de boa, entre homem, você não vai. O cara fala que vai sentar no boteco, o que você tá fazendo aí? O cara fala que tem tal sonho e a mulher quer banir o sonho do cara porque tem ciúme. Até da onde que o cara vai chegar, irmão? Eu vivi isso, irmão. E eu não quero isso pra minha vida nunca mais, irmão. Eu quero ter paz, ficar sozinho, ir pra onde que eu quero e não ser mandado por ninguém. O bom de ser solteiro, mano, é isso. E eu vou falar pra você, relacionamento nenhum compra isso, irmão. Se você quiser dar uma namorada, uma hora dessa, chego lá na minha casa, tudo limpinho, cheiroso, maravilhoso. Eu aqui, ó, Google, Fatal Model, pá. Já meto o cardápio lá e falo, ó, é isso aqui que eu quero pra minha vida. Acabou, irmão. Não tô incentivando vocês a nada, não. Só tô dando uma dissimulação aqui pra vocês entender o que é a vida de solteiro, irmão. Entendeu ou não? O cara solteiro, irmão, ele reina. Vou ali, gasto 200, 300 reais ali, ó, se eu quiser, pra dar uma namorada. Se eu ver que, não encontrei ninguém bacana do meu naipe, pá, vou dar uma namorada. Eu pago 300 reais, 200, eu pago o que for. Entendeu? Você feliz não tem vínculo com ninguém. Ninguém vai querer ficar enfiado dentro da minha casa, usando as minhas coisas, aproveitando de mim, entendeu? Pagou é tchau, meu parceiro. E vida de solteiro é isso, mano. E tem muito cara que não consegue entender esse discernimento, mano. Que ele tava vivendo uma vida top, largou da vida top dele de solteiro pra ir se relacionar. E agora tá depressivo, socado num quarto
morrendo por causa de alguém com a dependência emocional irreconhecível. Irmão, você veio da barriga da sua mãe sozinho. E o que você precisa entender, irmão, que você vai também pro buraco sozinho. Não adianta você querer levar a esposa que você arrumar, a namorada, pro buraco junto não, meu parceiro. E é isso que você precisa carregar pra tua vida, que nesse mundo, você veio da barriga da sua mãe sozinho, entendeu? E depois a terra vai comer. E você tá aí depressivo, dentro de um quarto, chateado, entendeu? Chorando, querendo pendurar a corda no pescoço por causa de alguém. Você tá doido? Olha que vida boa, irmão. De boa, arzinho condicionado ligado, passa ali, pega uma cervejinha, senta ali no boteco com os amigos, vou dar risada, vou ser feliz, entendeu? Domingão, vou meter-lhe um churrasco na churrasqueira e segunda-feira eu vou trabalhar. Olha aí que benção. Tem coisa melhor que isso, meu parceiro? Você tá doido, irmão. Ó, o homem só passa raiva quando ele quer, ou muitas vezes quando ele não consegue enxergar. Forte para a sorte, é o Visionário. Já curte, compartilha, põe pra rodar e segue nós. Pega a visão e ó, bom fim de semana e forte para a sorte. Porque senão nenhum homem vence. E é aqui que a psicologia social nos ajuda a entender melhor esse fenômeno. Existe um conceito chamado heurística do risco social. Basicamente, a tendência humana de tomar decisões baseadas não na experiência própria, mas na repetição de narrativas alheias. Quando um homem ouve, dezenas de vezes, através de vídeos curtos e conversas de grupo, que namorar mãe solteira é assumir o fardo de outro homem, ele começa a agir baseado nesse medo emprestado, mesmo sem nunca ter vivido essa experiência pessoalmente. É o mesmo mecanismo psicológico que faz alguém temer voar de avião depois de assistir a uma notícia de acidente, mesmo sabendo, racionalmente, que estatisticamente é mais seguro que dirigir até o aeroporto. E enquanto esse medo se espalha, cresce também, do outro lado, uma sensação de desespero silencioso entre as mulheres que vivem essa realidade. Não desespero de fraqueza, desespero de exaustão emocional. Porque não é fácil administrar a rotina de um filho, sustentar uma casa, muitas vezes sozinha, e ainda assim manter espaço interno para acreditar que existe alguém disposto a somar, e não apenas observar de longe para depois desistir. Muitas mulheres relatam a mesma sensação, sentir que estão sendo avaliadas antes mesmo de serem conhecidas, como se o simples fato de terem um filho já respondesse, sozinho, todas as perguntas que um homem faria sobre caráter, sobre capacidade de amar, sobre parceria. Homem feio não arranja namorada. Se você quer uma namorada em 2026, as mulheres querem homens instagramáveis. Eu não vou mais enrolar você. Essa é a verdade. Se você não for bonito a ponto de aparecer no Instagram e dar orgulho pra uma mulher e fazer com que as pessoas sintam inveja dela por ter um homem como você, você fica sozinho. Tem mulher escondendo o homem que tem dinheiro. Ele tem dinheiro, mas ele não aparece nas redes sociais dela. Ele não é apresentado à família dela porque ela tem vergonha do cara. Ele não é bonito e não é instagramável. Meninas, vamos falar a verdade pra eles aqui. Mulher quer homem bonito, homem que escova o dente, que é bem arrumado, né, que tá com físico ok. Mulher não é como vocês, entende, homens? Vocês que não tem essa régua, tá gordinha, não tem problema, vocês querem as gordinhas, vocês querem as magrinhas, né? Tudo tá dentro, é dentro. Mulher não. Se você não for bonito e instagramável, você é fora. Fora toda a vida. Isso não é Maiane que tá falando não, porque eu só me relaciono com o Jurandir, tá? Eu gosto mesmo de homem feio e estranho. E eu tô falando porque é realidade de 2026. Se você não for bonito, instagramável, academia, shapezinho e tal, você fica sozinho. Não importa, você pode falar bem, não importa lábio ou baratinho. Sozinho, sozinho. Nina, como é teu nome? Mônica. Tu é de onde? Sou de Açu. Tá igual a Açu. Os homens não se encostam, não. Ontem eu dancei forró, porque eu chamei ele com um cabo pra dançar. Eu disse, menino, bora dançar. Você é toda bonita, toda arrumada, organizada. Vai dar uma voltinha aqui, mulher, pro povo ver, vai. Gira. Aí uma mulher dessa, os homens não chegam pra dançar. Nada. Eu saí 0 a 0. Como é teu nome? Sou motorista, Ludmila. Já dançasse, namorasse? Mulher não tem, não. Não tem macho, não. Ela disse que nada. Não tem. E os que tem é tudo com as mãos dadas. A gente vai arrancar das mulheres? Não vai. Tá difícil. A vida do solteiro tá difícil. E a Sul disseram que tá do mesmo jeito. A Sul tá pior, meu irmão. A gente já veio pra cá por isso. Vem aqui pra procurar, tá difícil. Não tem. Ou é Iago ou é
casado. Aí eu vou fazer um quadro pra mim, procura-se um namorado. Quem sofrido aí tem eu, quem sofrido aí tem eu. Vamos imaginar uma cena só para sentir isso de forma mais próxima. Uma mulher de 34 anos, mãe de um menino de 6 anos, se arruma para um encontro depois de meses sem sair. Ela escolhe as palavras que vai usar quando ele perguntar: "Você tem filhos?" Ensaia um tom leve, quase despreocupado, mesmo sabendo que aquela resposta pode ser o motivo pelo qual a conversa esfria dali a alguns minutos. E no meio do jantar ela percebe: ele mudou de assunto rápido demais quando ela mencionou a rotina escolar do filho. Ela sorri, termina a noite educadamente e volta para casa sabendo, antes mesmo de checar o celular no dia seguinte, que aquele contato provavelmente vai esfriar. Não porque ela fez algo errado, mas porque silenciosamente ela já havia sido julgada antes mesmo de ser realmente conhecida. Esse tipo de cena se repete com pequenas variações em milhares de histórias reais. E o problema não é que ela aconteça uma vez, é que ela está se tornando padrão, um roteiro social repetido, quase automático. E toda vez que isso se repete, alguma coisa se reforça dentro da mulher. A ideia de que talvez, para ser amada de novo, ela precise esconder uma parte fundamental de quem ela é. Aqui entra outro ponto que merece reflexão. Essa dinâmica também afeta profundamente os homens, só que de um jeito diferente. Muitos homens que evitam esse tipo de relacionamento carregam, no fundo, um medo que nem sempre é sobre a criança em si, mas sobre a própria insegurança de não saber se conseguiriam corresponder ao papel de referência positiva na vida de outra pessoa. Existe um medo real de não dar conta, de repetir padrões que talvez tenham vivido na própria infância, de assumir uma responsabilidade emocional que a sociedade nunca ensinou eles a lidar. E isso é importante dizer. Não é fraqueza, é despreparo emocional coletivo, e ele também merece compreensão, não julgamento. Então, o que estamos vendo, na verdade, não é uma guerra entre homens e mulheres. É um encontro de duas feridas diferentes. De um lado, mulheres cansadas de sentir que precisam justificar sua própria história para merecerem amor. Do outro, homens inseguros sobre sua capacidade de sustentar emocionalmente um compromisso que envolve mais do que eles mesmos. E no meio desse encontro cresce um distanciamento silencioso. Não por ódio, mas por medo mal administrado dos dois lados. Isso nos leva a uma pergunta desconfortável, mas necessária. Será que estamos confundindo maturidade afetiva com ausência de complexidade? Porque se pararmos para pensar, todo relacionamento sério carrega complexidade. Toda pessoa carrega uma história, uma bagagem, um conjunto de responsabilidades. A diferença é que, no caso da maternidade solo, essa complexidade é visível, é imediata, é impossível de esconder atrás de uma boa primeira impressão. E talvez seja exatamente essa visibilidade, e não a complexidade em si, que está afastando as pessoas. Vamos fazer um exercício mental rápido. Imagine dois perfis de aplicativo de namoro. O primeiro é de uma mulher sem filhos, mas que carrega uma ferida emocional profunda de um relacionamento tóxico anterior, algo que só vai aparecer meses depois de convivência. O segundo é de uma mãe solteira, emocionalmente estável, presente, dedicada, mas cuja realidade aparece logo na primeira conversa. Estatisticamente, o primeiro perfil recebe mais interesse inicial, mas isso significa que ele representa de fato menos risco emocional? Ou significa apenas que aprendemos a temer o que é visível e ignorar o que está escondido? Esse tipo de reflexão é incômodo, porque desafia um padrão automático de julgamento que quase todo mundo carrega, mesmo sem perceber. E é justamente por isso que ele precisa ser feito, porque só entendendo os mecanismos invisíveis por trás das nossas escolhas afetivas conseguimos de fato evoluir enquanto sociedade e enquanto indivíduos. E aqui chega o momento de virada desta reflexão. Porque apesar de tudo isso, existe um movimento contrário acontecendo, silenciosamente entre um grupo cada vez maior de pessoas, homens e mulheres, que estão decidindo romper esse padrão automático de julgamento.
São homens que estão aprendendo, aos poucos, que amar alguém com filhos não é assumir um fardo, é ter a chance de fazer parte de uma história que já tem raiz, já tem propósito, já tem amor construído. E são mulheres que estão aprendendo a não se apequenar diante da rejeição alheia, entendendo que quem se afasta pelo medo do compromisso não estava de fato pronto para somar, e que isso não diminui em nada seu valor como parceira, como mulher, como ser humano completo. Talvez o verdadeiro ponto de virada dessa história não esteja em mudar quem os outros são, mas em mudar a forma como enxergamos aquilo que, à primeira vista, parece complicado. Porque toda relação que vale a pena carrega, em algum momento, um grau de complexidade. A pergunta nunca deveria ser: isso vai ser fácil? Mas sim, isso vale a pena? E amor, verdadeiro amor, nunca foi sobre facilidade. Foi sempre sobre escolha, presença e construção diária. Se você é uma mãe que está assistindo esse vídeo agora, sentindo o peso dessa realidade na pele, quero te dizer uma coisa com toda sinceridade. Seu valor nunca esteve condicionado à decisão de quem escolhe se afastar. Existem pessoas, e elas existem, mesmo que às vezes pareça distante, que entendem que amar você inclui, com carinho e naturalidade, amar também a história que te formou até aqui. E se você é um homem que já sentiu esse medo, esse recuo automático diante de uma mulher incrível só porque ela tinha uma criança em casa, talvez valha a pena se perguntar: esse medo é realmente seu, baseado na sua própria experiência? Ou é um medo emprestado, repetido tantas vezes, que você nunca parou para questionar se ele de fato faz sentido para sua vida? Se esse vídeo mexeu com alguma coisa dentro de você, guarda esse sentimento por um instante, antes de fechar essa aba. Porque talvez a pergunta que fica não seja sobre quem está certo ou errado nessa dinâmica, mas sobre qual medo você mesmo carrega, sem perceber, quando o assunto é se permitir amar algo que não é simples, fácil ou perfeito. Deixa aqui nos comentários. Você já viveu de um lado ou de outro algo parecido com o que a gente conversou hoje? Sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa, lendo em silêncio, precisa ver agora. E se essa reflexão fez sentido para você, se inscreve no canal e deixa seu like. Não como um gesto automático, mas como um jeito de dizer que esse tipo de conversa sobre comportamento humano e relacionamentos reais importa. A gente se vê no próximo vídeo com mais uma história que talvez seja, sem você imaginar, também um pouco a sua.